Olá, queridos amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos, e é com grande alegria que nos reunimos mais uma vez nesse nosso ponto de encontro que se tornou para nós esse nosso canal do YouTube. Hoje, nesse último dia do mês de maio, dia 31 de maio de 2018, onde celebramos com toda a igreja a solenidade de Corpus Christi, do Santíssimo Corpo de Jesus. E assim, as leituras propostas para essa solenidade são as seguintes. Primeira leitura extraída do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos de 3 a 8. Salmo responsorial, Salmo 115. E a segunda leitura extraída da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15. E o evangelho proposto para essa solenidade, o evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 16, depois de 22 a 26, que vai nos narrar o seguinte. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, um homem carregando uma bilha de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda perguntar: Onde está a sala em que posso comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele então vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada. Lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como ele tinha dito e prepararam a ceia pascal. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai isto, é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles e todos beberam. E disse-lhes: Este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de cantarem os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então celebrando hoje a solenidade de Corpus Christi, do Santíssimo Corpo do Senhor. Essa solenidade que remonta para nós a instituição da Eucaristia lá na Quinta-feira Santa, como nós acabamos de ouvir no Evangelho. Mas que teve então início na Igreja essa comemoração, a celebração do Santíssimo Corpo do Senhor, lá por meados do século XIII, onde então nós tínhamos uma grande santa que tinha uma visão a qual então o Senhor lhe pedia no calendário litúrgico uma solenidade em honra ao seu Santíssimo Corpo. E assim então, desde o século XIII, iniciara essa solenidade do Santíssimo Corpo do Senhor, através então da freira Juliana de Monte Cornelium. E assim, meus queridos amados irmãos, nós, enriquecidos por essa graça de podermos então celebrar nesse dia, é o único dia em que o Santíssimo Sacramento é permitido que ele então ande pelas ruas. E é justamente várias procissões com tapetes belíssimos preparados pelos paroquianos, pessoas de fé, onde então o Santíssimo Sacramento, ele então vai caminhando à frente, é Jesus presente no meio do seu povo. E é interessante a gente perceber que, desde o Antigo Testamento, esta foi sempre a vontade do Senhor, de estar presente no meio do seu povo. A primeira leitura de hoje, ela é extraída do livro do Êxodo. Nós temos então Moisés que vai ao encontro do povo e lhe narra todos os ensinamentos, as leis e decretos do Senhor. E diante então dessa proposta de Deus para o povo de Israel, o povo responde a essa proposta com sim, faremos tudo o que o Senhor nos pedir. E aí nós temos então essa primeira aliança,
onde Moisés então prepara os animais com sangue, bebe o sangue, e esse então é o sangue da primeira aliança, a qual então o Senhor sela com o seu povo. E depois de tudo isso, lidos os decretos, o povo novamente reafirma a sua opção em poder então trilhar os caminhos do Senhor. Mas, meus queridos e amados irmãos, sabemos muito bem que no segmento dessa caminhada do povo de Deus, o povo de Israel, eles deixaram-se então se seduzir por outras propostas e se afastaram do caminho do Senhor, ou seja, romperam com essa primeira aliança. E assim então, na segunda leitura de hoje, extraída na carta aos Hebreus, nós temos a narrativa para nós da segunda e definitiva aliança. Será agora não com animais, sangue de animais, de touro, de bezerros, mas agora selada com o sangue do nosso Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro imolado, que se entregou por cada um de nós. E aqui, o autor da carta aos Hebreus nos convida a seguinte reflexão: se pelo sangue de animais era expiado os nossos pecados, imagine o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, Cordeiro Santo, imaculado, sem mancha. Então, o sangue de Cristo, ele nos liberta, nos purifica e, novamente, nos abre as portas do céu, ou seja, novamente, nós temos, então, livre acesso à morada eterna, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. O livro do Apocalipse vai nos falar, então, de uma grande multidão com vestes brancas, e que João, na ocasião, pergunta para o anjo: quem são esses? E o anjo responde para ele: são aqueles que lavaram, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, meus queridos amados irmãos, se na primeira aliança nós temos então o povo que sela essa aliança de poder então viver e fazer a vontade de Deus, mas que no decorrer do caminho eles então deixam-se seduzir, ou seja, eles se prostituem, seguem outros deuses. Agora nós temos então, nessa segunda e definitiva aliança, Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que se entrega, se imola por cada um de nós. E novamente, a esperança se renova, porque a vida eterna, a vida em Deus, nos foi novamente dada. E que belíssimo nós podemos então perceber essas duas alianças e somos chamados a olhar para a nossa vida e perceber: será que eu também, assim como o povo de Israel, não sou infiel a essa aliança? Ou será que eu sou fiel a ela? Será que eu vivo todos os ensinamentos do Senhor? Tudo aquilo que Ele me pede? É claro que nem sempre conseguimos, por mais que nós nos esforcemos para poder então viver os ensinamentos do Senhor. Certas vezes então nós fraquejamos, caímos, mas o Senhor sempre nos oferece uma nova oportunidade de poder então ali retomar o caminho. E é bonito a gente poder perceber esse desejo de Deus que se entregou, e aí nós entramos no Evangelho, a qual nós acabamos de ouvir. Jesus que então ele quer se tornar presente no meio de nós, porque ele sabe que ele vai voltar para o Pai, mas ele quer permanecer conosco, e ali então ele institui a Eucaristia, lá na Quinta-feira Santa, instituindo primeiramente o sacerdócio, institui a Eucaristia na espécie do pão e do vinho. E por que o pão? Ora, o pão é o alimento simples, comum, que todos deveriam então ter acesso. E é por isso que Jesus se entrega no pão. Esse pão que, diferentemente do pão que nós comemos, que sacia a nossa fome física, esse pão, ele sacia a nossa fome que nós temos de amor. O amor de um Deus que se entregou por cada um de nós na cruz. O amor de um Deus que se faz presente na Eucaristia e se atualiza em cada Eucaristia que nós celebramos, em cada missa que nós então participamos. Ali se renova o sacrifício.
incruento do Senhor, ou seja, sem sangue. Se lá na cruz Jesus então sofreu o sacrifício cruento, ou seja, derramando o seu sangue, agora na Eucaristia esse sacrifício incruento, onde o próprio Deus então, ele renova a sua presença no meio do seu povo. E é por isso que nós devemos então ter o máximo de cuidado e zelo pela Eucaristia. É triste nós percebemos, e principalmente aqui na nossa Diocese de Santo André, e também outros que a gente tem acompanhado, a profanação do sacramento da Eucaristia. Por menor que seja a partícula que da Eucaristia que nós então recebamos, ou que nós consigamos enxergar, vislumbrar, é Cristo presente ali. Então devemos tomar cuidado, zelar, para que não se profane a Eucaristia. E assim então, meus queridos amados irmãos, Deus permanece no meio do seu povo até o fim dos tempos, saciando a nossa fome, nos alimentando, nos sustentando nessa nossa caminhada, porque o intuito primeiro da Eucaristia não é para ser adorado. Pelo contrário, nós ouvimos na narrativa, Jesus então, ele pede aos seus discípulos que prepare o local e dá orientação onde vai ser, na casa de quem vai ser, e ali os discípulos preparam, porque era desejo de Jesus. E olha como ele desejava ansiosamente comer essa Páscoa, porque é a última. Jesus sabe que dali, e tanto que o Evangelho nos narra, ele vai para o Monte das Oliveiras, onde vai sofrer a paixão por cada um de nós. Vai entregar a sua vida por amor a toda a humanidade. Então, Jesus desejava ansiosamente, ardentemente, celebrar essa Páscoa com seus discípulos. E ali então ele diz, toma o pão, e ali então pronuncia a bênção e diz, tomai e comei, este é o meu corpo que entregue por vós. Então Jesus, ele entrega o seu corpo para poder nos alimentar. E assim faz também com o vinho, que torna-se o seu sangue, onde todos bebem. E é claro que depois de consagrada a Eucaristia, ela vai para o tabernáculo, nosso sacrário, onde ali fica a reserva destinada para os nossos irmãos enfermos, os viáticos, nós costumamos chamar, mas que também costumamos deixar reservas, porque infelizmente nem todas as paróquias, dioceses, têm a oportunidade de poder então sempre celebrar missa. Então nós temos celebrações da palavra, onde então é distribuído também a Eucaristia. Então, meus queridos amados irmãos, é a presença de Deus no meio do seu povo, nos alimentando, saciando a nossa fome e nos purificando com o seu sangue, nos dando novamente uma nova oportunidade para poder então sermos sinais da sua presença no meio do povo. Porque comungar a Eucaristia é comungar o serviço, ou seja, é comungar Comungar a Eucaristia é comungar essa responsabilidade de ser sinal de Cristo no meio do povo, de gerar comunhão no meio do povo. Nós então devemos ser outro Cristo na vida dos nossos irmãos. É isso que a Eucaristia quer, é esse o efeito que a Eucaristia quer produzir em cada um de nós. Mas tudo isso só será possível se nós então assumirmos o compromisso de, como o povo na primeira leitura, de podermos então viver os ensinamentos do Senhor, os mandamentos. É assim que nós vamos então fazer com que a presença de Cristo se torne real também na vida dos nossos irmãos. E que a Eucaristia, ela produza em nós os efeitos, os frutos a qual então ela quer realizar em nossas vidas. E assim nos abra o coração para a partilha, nos liberte do egoísmo, para que nós possamos então fazer com que o pão físico ele possa também chegar à mesa de todos os nossos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a poder então compreender o valor que a Eucaristia tem para nós cristãos, que comungando o corpo de Cristo, que nós possamos então nos tornar outro Cristo na vida dos nossos irmãos, e que Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe,
ela que por primeiro foi a primeira que comungou, como a canção nos diz, foi a primeira que comungou, ela nos ajude a poder então nos alimentarmos da Eucaristia e que a Eucaristia que nós então recebemos, ela produz em nós os frutos necessários para a nossa santificação e a santificação do mundo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa família. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu peço encarecidamente a você que clique aqui embaixo em inscrever-se e venha também fazer parte dessa nossa família. Você que já se inscreveu no nosso canal, não precisa se inscrever de novo não, é uma vez só, tá bom? Ative aí o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, para que Jesus possa ser conhecido por tantos irmãos que infelizmente ainda não conhece esse Deus de amor que se entregou e se entrega por cada um de nós. E encerrando o mês de maio, peçamos a proteção de Maria Santíssima, que ela nos ajude e nos acompanhe nessa nossa caminhada de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Deixo aqui um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.